Então, senhores, brotei mais um vídeo leve no canal e hoje um ouvinte católico, né, ele mandou. Cara, engraçado porque eu sinto, não sei se eu tô ficando maluco, mas sinto que eu já discorri sobre isso em algum momento. Alguém mandou uma coisa parecida igual esse cara, e eu fiz um vídeo, eu não lembro se eu fiz um vídeo, mas eu tenho certeza que eu fiz um vídeo sobre isso, é tanto vídeo, né? E de novo apareceu um cara querendo o resgate, né, por vias religiosas da sociedade. Então vamos lá, vamos fazer um vídeo sobre isso. Já que ele pagou, né? Aquela coisa, cara. Pagou, eu arria a calcinha e pode botar o peru dentro, não tem problema não. Até o caroço. Pagou, né? Fazer o quê? Vamos lá. O ouvinte mandou, ele tinha mandado um e-mail aqui. Eu vou resumir algumas coisas que ficou muito grande, cara. Ficou muito grande e eu quero diminuir o tempo dos vídeos. Eu não consigo, mas eu tô tentando. Eu vou tentar, eu vou conseguir, ouvinte. Eu sei que vocês reclamam muito que os vídeos estão ficando muito longos, mas eu vou tentar diminuir, eu prometo pra vocês. Aí ele mandou um e-mail aqui pra mim. Vou resumir aqui, ele mandou alguns dados dele, algumas informações, né? Depois ele mandou o seguinte: como católico, não posso ignorar a crescente difusão de ideologia como o MGTOW, ou da bolha, né, de forma geral, que propõe afastamento dos homens da vida conjugal e familiar, à luz da fé cristã e coisas do tipo. Isso é um equívoco social e também desvio espiritual. A vocação do homem não é isolamento, mas a comunhão. Aí, beleza. Aí ele vai falando algumas coisas ali, né? Só que tem um ponto que eu achei interessante que ele falou assim. Ele falou basicamente que a destruição, porque esse ouvinte é de São Paulo, né? Um católico de São Paulo. Ele diz que a destruição de São Paulo se começou. Eu não sou de São Paulo, então não sei. Vocês de São Paulo podem falar muito melhor do que eu. Ele diz que a destruição que está tendo em São Paulo é muito por conta de ateus chineses que estão invadindo São Paulo. Aí, tem uma coisa que eu já falei, eu abordei em um vídeo, eu acho interessante. Se você pegar as elites políticas de São Paulo, elas não são ateias. Vamos botar que elas possam ser ateias, assim, ou não ligar muito para religião. Mas elas são religiosas. Em algum nível, ela tem uma, digamos assim, uma matriz religiosa. Exemplo, quando você escuta o nome Kassab, o que você pensa? Ouvinte, o que você pensa quando você escuta o nome Kassab? Você acha que é um cara de linhagem portuguesa, brasileira? Não. O Geraldo Alckmin, você acha que ele é um brasileiro de linhagem portuguesa, italiana? Não. Se você pegar os caciques de São Paulo, eu vou usar o exemplo de São Paulo, né? Se pegar os caciques de São Paulo, eles são de um grupo específico de imigrantes na época do Império Otomano. E aí, se você pegar a grosso modo a visão de que a elite política de São Paulo, e em grande maioria, se você puxar no fundamento, são pessoas que são de filhos ou netos ou bisnetos de imigrantes libaneses, e a grosso modo eles tinham apelidos de turcos, né? Porque não necessariamente é, é, pega como se fosse, não, os caras são libaneses. Não, porque como era o Império Otomano na época, estava tudo englobado, então se você chegasse com o passaporte do Império Otomano, a priori você era um turco. E a elite política de São Paulo são esses turcos. E, tipo assim, não é governada por uma elite ateia. Aí você pode chegar e falar, não, mas hoje esses caras, eles são ateus. Porra, eu não sei. Mas se você puxar por histórico de linhagem, você vê que não, que eles são minimamente ali com a pegada mais islâmica. E a elite paulista é basicamente isso. Basicamente, cara, é absurdo. Tanto é que era muito raro eu estar no Rio de Janeiro e observar um islâmico. Eu não lembro quando eu estava no Rio de Janeiro eu vi um islâmico. Mas São Paulo é uma coisa muito comum. Vocês de São Paulo podem falar muito melhor do que eu. Vocês estão tendo uma grande migração de islâmicos dentro do estado de vocês, principalmente dos libaneses. E não uma migração exagerada de ateus, digamos assim. Pode ser, você pode falar, mas os chineses estão invadindo e coisa do tipo, logo está tendo uma grande migração de ateus. Mas historicamente São Paulo foi muito mais invadida, digamos assim, por esses turcos, sabe? Então
Não faz muito sentido isso que ele tá falando. Talvez a longo prazo sim, mas a médio e curto prazo não. Não faz tanto sentido isso. E aqui ele fala: Deus criou o homem para a comunhão. Desde o início vemos que não é bom que estejamos só. A solidão voluntária como ideal de vida contradiz o plano divino. Eu vou te dar um exemplo aqui. Aí vocês que estão me vocês católicos, principalmente vocês católicos e religiosos que estão me ouvindo, vocês vão discordar disso aqui, dessa ação aqui? Ele está dizendo que não é o ideal. Pode ser. Eu vou nem pro lado religioso, até porque eu não sou religioso. Eu vou pro lado biológico. Não é o ideal. Não é o melhor. Muito pelo contrário. Mas, digamos assim, dentro da sociedade que nós temos é o paliativo. Então vou usar um exemplo católico, religioso, que aconteceu no México. O México teve um período, eu não vou lembrar o ano agora, que estava tendo uma perseguição aos católicos. Então, se você fosse católico e tivesse ali exercendo a sua fé, você seria morto. Você seria morto, tá? Dentro do México. E aí os católicos mexicanos, o que eles falaram? Eles falaram, cara, eu vou parar aqui um tempo, eu vou parar, porque senão eu vou morrer, minha família toda vai morrer, não vale a pena eu fazer isso. Eu vou continuar sendo católico, vou continuar acreditando em Deus, mas eu não vou exercer isso agora porque eu vou ser perseguido. E aí você tem vários exemplos. Você tem exemplos dos. Pô, até dos judeus já passaram por isso também. Então, tirando os judeus, por exemplo, os ciganos passaram muito com isso na Europa. Então você teve vários momentos da sociedade onde você exercer a sua fé, aonde aquele governo, ou aquele estado, ou aquele reino fosse contra, você poderia ser perseguido. Basicamente, não todas, né, mas muitas religiões passaram por isso. E aí os mexicanos olharam e falaram, ok, eu vou parar aqui durante um tempo, porque senão vai todo mundo morrer. Você acha que eles fizeram uma coisa errada, ouvinte, por exemplo? Eles falam, não, eu não vou exercer isso aqui, vou me esconder e vou proteger minha família, vou me proteger e vou continuar vivo. Você acha que eles deveriam ter peitado e todo mundo e ter ido de arrasta pra cima? Você acha que seria o certo? Aí você fala, pô, não é o ideal. Não, mas se um cara tivesse, por exemplo, falando, ó, católicos, vamos parar aqui porque tá dando merda, tá dando problema. E infelizmente a gente tem que se resguardar aqui pra gente sobreviver e até continuar existindo como religião dentro do país futuramente. Porque se todo mundo morrer, você não tem mais essa religião. E aí você acha errado? Pô, eu acho que não, cara. É simplesmente uma questão de proteção. Mas esse ouvinte deixa muito claro que ele tem uma visão de sacrifício, né? Que você tem que se sacrificar. Eu sempre achei isso muito estranho, particularmente, eu sempre achei muito estranho essa visão de que geralmente na verdade isso não são nem os católicos, são mais os evangélicos, né? Tem essa visão. De que você tem que sacrificar, 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 e sempre usando a referência como Jesus. Ah, não, Jesus sacrificou. Cara, vamos lá, eu não sou religioso, mas vamos botar na perspectiva religiosa. O cara era um Deus vivo, irmão. Então, o cara tinha um plano, era um planejamento, ele nasceu para isso, ele foi concebido para aquilo ali. O sacrifício dele era programado. Ele mesmo sabia que tinha que sacrificar por questões de uma regra que foi posto a ele. Você comparar isso com você se colocar em situação de sacrificar, não faz muito sentido. Não faz muito sentido se não for por uma causa nobre. Se sacrificar só por se sacrificar não faz absolutamente nenhum sentido. Por exemplo, pô, tu tá na rua, aí chegou um favelado, porra, com um cabelinho loiro pivete, meteu uma arma na cara da tua mãe, do teu pai, da tua filha, coisa do tipo. Aí tu vai lá, sai na mão com ele, tu toma um tiro e tu morre. Porra, tu se sacrificou para proteger aquelas pessoas que você ama, pessoas queridas. Tem ali um fundamento. Agora não. Agora você tá andando na rua de boa. Aí tem uma mulher com aquela lataria, tá ligado? Aquela, pô, cheia de tatuagem, tatuagem na cara, porra, aquela mania de falar igual favelado, apesar que eu não posso falar muito disso, né? Que eu falo igual um favelado também, né? Tá na minha natureza também. Mas enfim, vocês entenderam, né? Que existe níveis de favelados, né? Aí ela tá lá, aí tu já conhece essa mulher, ela briga com o namorado dela, mas sempre volta, e fica aquela mistura ali, então sai na porrada, depois fazem festa junto, estão todos juntos. Aí tem um dia que tu tá passando na rua, o maluco tá lambendo ela na porrada com a Glock na mão,
e dando coronhada nela. Aí tu vira e fala, aí você é um, vamos supor, você é um pai, você tem filho, você tem sua mãe, seu pai talvez seja doente, e aí você fala, não, eu vou me sacrificar ali por essa mulher, porque o sacrifício é um mandamento, é uma coisa, é como se fosse uma energia etérea que todo homem tem que sacrificar a todo momento. Porra, não faz sentido isso, cara. Não faz sentido isso. Nenhum. Não faz sentido biológico, que é a questão da proteção, né? Natural de você se resguardar. E não faz muito sentido, eu acho que, sei lá, posso estar errado, mas não faz nem muito sentido também você olhando num aspecto mais religioso, né? Você sair se sacrificando por todas as pessoas sem um mínimo de zelo ou ver sentido nisso, né? Pô, cara, não faz nenhum sentido o sacrifício pelo sacrifício, porque é uma, se Jesus se sacrificou, logo eu tenho que me sacrificar também. Cara, isso não faz nenhum sentido, cara. Aí o ouvinte continua, aí ele fala: a rejeição ao matrimônio por medo ou ressentimento é desordem interior. Evitar o casamento por traumas ou revolta não é liberdade. Não faz muito sentido isso, mas enfim. Não faz muito sentido o texto, tá ligado? Tá ligado? Pra mim, talvez por eu ser ateu, não faz muito sentido. Mas ele fala que é uma fuga e que Deus nos chama à cura e não ao isolamento. E que os homens deveriam, mesmo com as mulheres em situações calamitosas e corruptíveis, ou de corrupção, nós devemos curá-las. Cara, porra, é foda, mano, é foda. Às vezes eu fico vendo algumas coisas, eu sei que tem católico, né, que me escuta, mas eu tenho, cara, com todo respeito aos católicos do canal, cara, mas o católico em si me passa uma sensação de cuck, cara, de corno, tá ligado? É uma sensação muito ruim, cara, que o católico me dá uma sensação de corno, cara. Meu Deus, cara, meu Deus. Parem com essa porra de regenerar a mulher em Cristo, cara. Parem de pegar o que a André Surak fala, cara, levar a sério. Tu não vai regenerar ninguém a Cristo, não, irmão. Caralho, que porra é essa, ouvinte? Isso não existe, cara. Isso não existe. Você não tem, cara. Você não tem o poder. Você não tem esse poder, cara. Você nasceu com esse poder de exorcizar a degeneração de uma mulher e curar ela e regenerar ela em Cristo, cara. Você não tem que fazer isso, cara. É uma escolha dela, cara. É uma escolha dela. Ela escolheu aquele caminho. Você não tem que ressentir quanto a isso. Você não tem que tentar curar ela. Deixa ela fazer o que ela quer, cara. Deixa ela em paz. Deixa ela quer fazer aquilo ali, ela se sente bem ou mal, tanto faz. Deixa ela, cara. Ela vai colher os frutos daquilo ali, vai zoar, vai gastar, vai viver gostoso. E depois ela não vai ter nada pra colher e ela vai se fuder lá no final. Ou não, às vezes aparece um Betinha e resgata ela. Mas mesmo assim, deixa ela lá, cara. Você não tem obrigação. Isso é uma coisa muito estranha, cara. Porque, por exemplo, se você quer construir uma família, você quer alguma coisa do tipo, pô, pega uma mulher, pelo menos comparado com as mulheres na sociedade, menos insalubre, né? Uma mulher menos insalubre. Pega uma mulher assim. Mas não, tu quer ir lá e pegar uma mulher que tá corrompida e descorromper ela. Tu é um exorcista, irmão? Não tô entendendo. Tu é um exorcista? Não faz sentido, cara. Aí o cara quer fazer isso. Você quer fazer? Você se sente bem fazendo isso? Faça isso. Mas você não pode querer que eu faça isso, porque é um chamado divino de que o homem deve curar a mulher e a corrupção da sociedade. Não, 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 não. Aí é pra você, irmão, não é pra mim, não. E aqui vem de novo uma coisa que eu tenho muito nojo, porque eu sou um cara que foca muito mais no micro, aquela visão de que você é sociedade, você não é um indivíduo. Isso é uma coisa muito ruim, cara. Isso é triste. Por exemplo, ele dá aqui a parada. A família é a base da sociedade. Sem famílias fortes, não há sociedade estável. Concordo com isso. Abandono dessa responsabilidade contribui para o caos da sociedade. Então vamos lá. Eu não sou a sociedade. Eu sou um indivíduo que faço parte da sociedade. Vou dar um exemplo, questão da Austrália. A Austrália está querendo abrir as pernas para indiano de novo. Eles não aprendem. Parece que eles não aprendem. Aí, vamos supor, começa a ter uma migração muito forte de indianos, eles começam a tomar toda a Austrália. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou olhar e vou falar, então, tchau. Isso é simplesmente isso. Vou falar tchau. Vou embora. É assim que acontece. Como, por exemplo, talvez esse ouvinte seja de uma família que fugiu da Europa. Eles olharam e falaram, Europa não dá, tchau. Você não é a sociedade.
Você é um indivíduo, cara. Você não tem que olhar as coisas como a sociedade. Ah, a sociedade. Aí você vai muito para aquele livro. Tem um livro que fala muito sobre isso, né? Que remete sobre muito esse caso. E até fala um pouco sobre a religião também, nesse aspecto, né? Que é o livro do Sapiens, né? Ele tem uma parada que ele explica que o ser humano. E os animais também, você vê muito isso em Simions, né? Que você vai ter um grupo ali de pessoas. Você vai ter um grupo de pessoas. E aí, naquele grupo de pessoas, vocês vão ter coisas parecidas. Vocês vão ter coisas parecidas que vai fazer você ver aquela pessoa como parte do grupo. Só que quando o grupo começa a crescer muito, vocês perdem meio que a identidade. Então você começa a não reconhecer aquela pessoa do grupo. Vamos botar isso na questão mais dos simians, né? Dos macacos e tudo mais, dos chimpanzés, que é muito comum. Quando o grupo fica muito grande, e passando ali, sei lá, passando ali meio de cento e pouco, 140, não vou lembrar o número de cabeça, começa a ter brigas internas, por quê? Começam a se dividir, uns ficam mais amigos de outros, e começa a ter muitas brigas internas, não pode ficar muito grande. Eles não conseguem crescer muito. Tem só um grupo de chimpanzés que conseguiram fazer isso, mas já tá começando a dar merda, depois de 30 anos, porque ficaram muito grandes. Mas, veja, no livro Sapiens eles sempre falam, então você vai ter alguma referência de alguma coisa para você ver aquela coisa como igual. Vamos botar o exemplo o exemplo de, sei lá, você tem um colar. Para você falar, aquele cara faz parte da minha tribo, ele tem um colar. Mas aí começa a chegar mais pessoas e você não tem mais daquela pedra para fazer um colar. Então, você começa a colocar aquelas pessoas numa situação de marginalidade, porque se ela não tem colar, ela é uma pessoa nova, ela entrou no grupo agora, ela não é igual aquele cara que está no grupo já tem 3 anos. E aí você tem que começar a aumentar isso. Como você vai aumentar isso? Você tem que criar alguma coisa que dá um reconhecimento que aquela pessoa ela é parecida com você ou tem um pertencimento igual a você. Exemplo, imagine que você tá na Austrália ou tá na Europa. Aí você vê um monte de pessoas do mundo todo. O que vai fazer você reconhecer um cara de que ele seja parecido com você? Aí vão ter pessoas que vão falar, questão de pele, mas aí já fica muito difícil, porque até entre os africanos, um africano ele vê diferença de um para outro, por mais que todo mundo ache que é igual. Então já começa a ficar muito difícil. Aí você vai para a língua, aí você vai para a nacionalidade. Então, por exemplo, você vê um brasileiro, você fala, porra, ele é igual a mim. Ele veio do mesmo país, mas ele é nordestino, é de uma outra cultura. Não, mas ele é brasileiro. Ele tem a mesma língua, ele tem aspectos parecidos comigo. Ou seja, você vai ter um incentivo a ver aquele cara como igual. E aí você pode usar o exemplo da religião e outros exemplos que fazem as pessoas, digamos assim, ter um certo tipo de vínculo, né? Você tem que criar algum vínculo com aquela pessoa para você ver ela como uma pessoa parecida e você não querer bater com um tacape na cabeça dela. E a questão de você ver a sociedade como se fosse uma coisa, meio que uma simbiose com você, é basicamente isso. Então você não consegue ver a sociedade como, eu faço parte disso, eu não sou isso. Eu não sou tipo assim, morre uma pessoa na estatística, morreu uma parte de mim. Não, você não faz, você não é como se fosse uma célula dentro desse ecossistema biológico. Não, você só tá ali, interagindo. Mas você não é a sociedade, cara. Então você não tem que buscar salvar a sociedade, sim salvar você, as pessoas que são importantes para você. Eu acho que isso é uma coisa, é o mínimo que um ser humano deveria ter, mas parece que não é o caso, né? Aí continua. O amor verdadeiro exige risco e compromisso. Fugir de relacionamentos por medo de sofrer é negar a própria essência do amor cristão, que é a doação. Aí isso só me lembra, isso só me lembra um caso, não sei se vocês viram na época, aonde, cara, tava tendo, eu não sei se estava ao vivo, mas estava basicamente rolando na internet que o André Surak tinha casado com um cara, né? O cara acho que até tinha dinheiro, o cara não era ferrado não, o cara tinha dinheiro. Aí, alguma coisa, questão financeira, ela grávida, aí ela tava indo voltar pro mundo da prostituição, né? A Andressa Surak tava indo voltar pro mundo da prostituição. Aí o cara tava na porta do puteiro com a polícia para fazer com que a Andressa Surak, grávida, não fizesse programa. Caralho, mano. Tipo assim, é isso que você acha que tem que ter a doação? É esse tipo de mulher?
Aí você fala, pô, Fênia, mas nem todas as mulheres são assim, que não sei o que, tu não vai pegar a tua mulher grávida no, pô, num puteiro. Mas não é essa a questão, cara. A questão não é essa. A questão é, você tá se doando, tá se colocando em risco por uma pessoa que você diz que tá prejudicando a sociedade. E, na verdade, você nem diz isso, você diz que o homem, por ele se abster disso, ele prejudica a sociedade. E não as mulheres que têm agora uma visão de que elas não querem relacionamento, elas não querem ter filho, e se elas entram no relacionamento, elas desgraçam os relacionamentos. Os divórcios são sempre, em maioria, grosso modo, pedido pelas mulheres. Existe um monte de leis prejudicando. Mas o problema é o homem que ele não quer um relacionamento, cara. Tá ligado? Você tá culpando. Você tá culpando os homens pelas coisas que as mulheres fazem, cara. Ou que os betas fazem, sabe? Você tá botando a culpa numa parcela pequena da sociedade que, sei lá, que vai preferir seguir o seu próprio caminho. Você vai preferir querer. Você quer que esses caras, digamos assim, se veem como Cristo, se colocam em situações de autossacrifício para poder salvar as pessoas que estão destruindo a sociedade que você quer salvar, que você se sente parte. De novo, não faz nenhum sentido. Pô, cara, tem um católico que concorda com isso, cara? Sei lá, cara, tipo assim, isso me cheira a uma coisa de corno, cara. Isso pega muito mal pros católicos, cara, mas muito mal mesmo. Aqui vem uma parte que eu acho muito. Eu acho essa natureza muito perversa de alguns caras falar isso, né? Aí ele vem e fala: os filhos são benção, não fardo. A mentalidade de vocês da machosfera é que muitas das vezes vocês acham e veem problemas com os filhos como se fosse um fardo. Porém, filhos são armas. Olha só o que o cara coloca: filhos são armas contra, contra os chineses e os ateus. Cara, eu fico imaginando o pensamento de um cara, o pensamento perverso. Você vai entrar no casamento com uma mulher, não porque você gosta dela ou porque você tem alguma coisa com ela, ou você quer alguma coisa com ela, mas sim porque é uma missão divina dada por Deus. Você foi chamado ao casamento. Que não faz muito sentido. Que Deus falou uma coisa pra você. Pelo menos antigamente o cara falava, descia, não, não, José, calma, calma aí, ela não te traiu não, isso aí é o teu, é o filho de Deus, não sei o que, tudo mais. Beleza, os caras vinham, os caras avisavam antes, né? Mas aí o cara diz que existe um chamado divino para aquilo. Como você vai saber se é um chamado divino ou, sei lá, um chamado diabo, por exemplo? Sei, sei, não faz nenhum sentido isso para mim. Mas ele acredita que seja um chamado divino. E ele fala que esses filhos devem ser usados como arma contra os chineses ateus. Então ele não vê a esposa dele, vamos botar, como uma pessoa que ele quer estar do lado, ele vê como uma ferramenta de reprodução. E o filho dele como uma ferramenta para lutar contra os chineses ateus. E aí ele até decorre falando assim: você deixaria o seu legado genético e tudo mais, todo o seu conhecimento adquirido ir embora? Primeiro, vamos lá. Eu não sei se você sabe, mas o seu legado genético ele não vai perpetuar para sempre não, tá? Ele vai diluindo com o passar do tempo, que chega a um nível que é basicamente nada, nada. Se você fizer uma comparação, assim, não é que você vai ter um filho, daqui a 100 gerações vai estar lá o seu grande legado genético, com seu QI, com coisa do tipo, que está, digamos assim, dentro do DNA daquele seu parente, né? Isso não existe, cara. Isso não existe. Com o passar do tempo, vai diminuindo até quase sumir ou sumir totalmente. Isso não existe de que, não, eu sou parente de uma linhagem de 1300, sei lá, de um rei, não sei da onde. Você não tem nada dele, absolutamente nada dele. Já foi tão diluído, mas tão diluído, tantas trocas ali, que você não tem absolutamente nada dele. E outra coisa, eu não sou ególatra, eu não sou ególatra, vou te falar, não, eu tenho QI muito grande, eu tenho QI muito alto, eu sou uma pessoa especial, vou passar o meu legado genético para frente. Porra nenhuma, eu sou um ser humano normal, sou um homem comum, normal, devo ter o QI não muito diferente de um brasileiro médio, então não muda absolutamente nada, absolutamente nada. Passar isso para frente,
Não vai mudar nada. Outros cara vai passar com QI maior do que o meu, com, com mais coisas, digamos assim, para passar do que eu, e depois de algumas gerações, aquilo vai ser perdido, cara. Aquilo vai ser perdido. Então, não faz absolutamente nenhuma diferença. Só que essa visão de que você tem que ter filhos para lutar, para salvar a sociedade, cara, você não ama teu filho é basicamente uma arma, né, cara? É um pensamento muito cruel, cara, esse tipo de pensamento que os caras têm. É o mesmo pensamento torpe que algumas gerações passadas tinham, vou meter uma porrada de filho. E aí você fala muito do ateísmo chinês, né? Só que é engraçado que o chinês, ele basicamente liberou o abobo, né? Botar filho pela descarga, para a questão de controle de natalidade. E aí, eles pensaram, em vez de se eu posso ter um filho só, eu vou ter um menino. Porque o menino vai cuidar de mim quando eu tiver velho. Ou seja, ele usou o filho dele como uma arma para protegê-lo na velhice. E aí você teve um problema demográfico de mulheres dentro da China. Você não é muito diferente numa visão, digamos assim, mais material da sociedade, de arma, né, de usar o teu filho como uma coisa bélica, do que um chinês. O chinês estava se protegendo e você pensa em proteger nem a você mesmo. Não foi nem uma coisa pessoal, uma coisa micro, né? E sim uma coisa social, de proteger a sociedade usando seu filho como arma, usando a reprodução como arma, cara. Caralho, tu não é diferente de um ateu chinês em porra nenhuma, cara. Aí aqui ele manda, né? A liberdade cristã não é fazer o que quer. Segundo Santo Agostinho, a verdadeira liberdade é fazer o bem. Fugir da responsabilidade não é liberdade, é desordem. Cara, pensa comigo. Eu não tenho passagem na polícia, eu não faço merda, eu vivo a minha vida do meu jeito. Você acha que eu sou uma pessoa que vive em desordem ou um cara que tem 5, 7 filhos e, porra, mora numa favela, não cuida dos seus filhos, sai na porrada com a mulher? Quem tá mais em desordem? Eu ou esse cara? E aí você fala em responsabilidade. Responsabilidade pra quê? Eu tenho responsabilidade na minha vida. Só porque eu não tenho filho, eu não tenho uma esposa, eu sou um irresponsável? Então, um cara que vive uma vida meio torpe, mas ele tem filhos, ele tem esposa, logo ele tá debaixo de um escudo que protege ele, onde diz que ele tem responsabilidade? Ter filho e esposa não é a priori responsabilidade, cara. Muito pelo contrário, tem muitos caras que são irresponsáveis pra cacete, muito porque tem filho, tem o fardo da questão dele ter que cuidar do filho, lidar com a esposa, e os caras são totalmente irresponsáveis. Você vai conversar com um cara casado, o cara tá endividado, o cara tá tendo problemas com os filhos, que ele não sabe cuidar, que ele não sabe educar. E aí, esse cara é mais responsável porque ele tem filhos. Então, a responsabilidade de você ser um homem é basicamente você casar e ter filhos. Então, você não é um ser humano, você é só um produto ali de gerar mais recursos para a sociedade, né? Mais escravos para a sociedade. De novo, cara, não tem muito sentido isso, cara. Parece que tu tem uma ideia aonde você só se torna homem, você só se torna um produto de valor se você tiver esposa e filhos. Isso é muito estranho. Mas você tem essa mesma visão com as mulheres? Você cobra isso das mulheres ou só cobra isso dos homens? Tipo assim, perguntando, você cobra isso das mulheres, você cobra isso das mulheres ou só cobra isso dos homens? Você tem esse afinco com as mulheres, fala, você tem que ter filho, você tem que casar, você tem que obedecer e se submeter ao seu homem? Você fala isso, você prega isso? Ou é só uma questão de que o homem tem que ir lá e botar a mão na massa e mesmo que a mulher não queira, ele tem que forçar a mulher, então eu vou ter que forçar uma mulher a casar comigo, cara? Imagina a merda que seria, cara. Imagine uma. Já teve momentos na sociedade onde era isso, né? Onde você casava com uma mulher porque ela tinha que casar, e aí você tinha todo aquele relacionamento merda, né, cara? E eu fico imaginando se esse tipo de mentalidade que tu tem, ele fosse meio que uma lei, porque você não vai conseguir fazer isso no argumento, você não vai mudar a minha visão de vida e você não vai mudar uma visão de vida de uma mulher feminista da vida. O que você vai fazer? Você vai bater você vai me dar um porrete pra eu dar na cabeça da mulher e fazer ela entrar dentro de um casamento? Imagine como vai ser a relação. Ela não querendo estar ali, eu não querendo estar ali.
ela odiando a natureza de ter um filho, que essas mulheres hoje odeiam a qualquer pensamento de ter filho, né? E isso torna as coisas muito bizarras, né, cara? Torna as coisas muito bizarras, umas relações bizarras dessas. As pessoas deveriam casar, ter filho, construir família se elas quiserem, e não necessariamente por um chamado ou uma coisa desse tipo, cara. Tem que ser uma escolha delas. Isso tem que ser uma coisa que elas queiram também, e não só um dever, né? Porque dever por dever vai ser como se você estivesse trabalhando. Então você tem um trabalho de merda de CLT, você vai trabalhar sem vontade, já esperando a hora de ir embora, não vai ser produtivo, não vai ter vocação para aquilo, porque você só está fazendo aquilo ali porque você quer receber no final do mês e você depende daquilo, e você não tem nenhuma vontade de estar naquela vocação, seja o trabalho ou até mesmo dentro de um relacionamento, né? Aí aqui eu tive a certeza que o cara era corno, né? Com todo respeito, né, vítima? Você é corno. Aí ele fala: a rejeição à mulher como princípio é injusta. Existe muita generalização com as experiências negativas que as mulheres têm e acaba sendo distorcida pelos homens. Não, 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 não. A mulher tem uma experiência, tem uma bagagem ruim, ela faz merda. Não sou eu que estou distorcendo, não. Eu só estou mostrando a realidade. Ela tá fazendo as coisas erradas, ela tá vendo a vida errada. Logo, eu estou apontando e falando, ela tá vendo aquela vida ali e eu não quero ela pra dentro de um relacionamento. Eu só tô mostrando a verdade, a realidade. Eu não tô distorcendo um fato. É a realidade. Elas mesmo falam isso, cara. Ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Como tem um caso lá. Tem um caso que foi brutal pros betinhas, né? Tanto argentinos e brasileiros, né? Vazou aquele caso lá das mulheres lá que estavam fazendo filme pornô por $200. Aí muito daquelas mulheres estão casadas com filho. Tem até a fotinho de uma que tá, uma loira, né? Que ela tá com o filho no colo. Cara, cara, isso é muito satânico. A mulher com o filho no colo, com Betinha do lado, dentro de uma igreja, segurando a criança. Aí eu tô distorcendo a realidade se eu falo, ó, a mulher desse cara, ela se prostituiu por $200. Apesar que $200 pra um argentino, uma mulher argentina, no caso, né? É muito dinheiro, né? De fato, eles estão basicamente comendo rato, né? Então, não tinha muita escolha. Mas você falar que que nós estamos distorcendo a realidade, cara, não faz nenhum sentido. Aí ele continua. Muito da culpa da degeneração das mulheres dentro da sociedade é causada pelos homens mal intencionados igual vocês, que simplesmente pegam as mulheres, usam e depois descarta elas, gerando bagagem emocional e psicológica. Então, nada mais justo, já que vocês pegam essas mulheres e destroem essas mulheres, vocês tentarem regenerá-las, né? De novo, até porque foram vocês que destruíram. De novo, cara. Tipo assim, a mulher faz uma merda, a culpa é do homem. Se o homem sai falando não quero, a culpa é do homem. Se a sociedade tá uma merda, a culpa é do homem. Caralho, tudo é culpa do homem, cara? A mulher não tem, tipo assim, nenhum tipo de responsabilidade? A mulher é um cachorro, por acaso? A mulher não tem consciência, não? Você tem que me mostrar que a mulher não tem consciência. Você pode falar, não, mas a consciência das mulheres são menores do que a dos homens por questões de imperativos biológicos, hormônios. Cara, mesmo assim, vou dar um exemplo. Tem um pitbull. Tem um pitbull. O pitbull vai, ataca e mata uma pessoa. Qual é muito comum? Ele ataca uma criança. Eles não podem ver uma criança que eles ficam malucos. O pitbull vai lá e ataca uma criança. Você sabe que é um cachorro e que ele foi geneticamente mudado para ser violento. Aí você vai olhar e falar, porra, aquele cachorro matou uma criança. Não vamos fazer nada com esse cachorro, que já literalmente destroçou uma criança, porque o homem fez toda uma seleção genética para transformar o pitbull em literalmente um bicho esquizoide que sai perseguindo crianças. Então o cachorrinho, tudo aquilo que ele fez foi culpa do homem. O homem, ele criou aquela arma? Criou. Mas o cachorro matou uma criança, cara. E aquele cachorro vai matar de novo, então ele tem que ser sacrificado. Aquele cachorro é um erro, entendeu? Ou ele tem que ser sacrificado, ele tem que ser colocado num lugar onde não vão ter pessoas para ele não atacar e coisa do tipo. Você faz a mesma coisa com as mulheres. Então a mulher faz alguma merda ou alguma coisa errada, você vira e fala, não, a culpa são dos homens da sociedade, porque os homens da sociedade corromperam as mulheres, elas são seres divinos que foram corrompidos pelos homens malvadões da sociedade. Porra, tá de sacanagem, cara, tá de sacanagem.
E por isso que eu sempre falo, cara, digamos assim, o neocon, ele é alemão na minha visão, né, cara? Olha só isso aqui. A esperança cristã sempre vence o cinismo. Vocês da machosfera muitas vezes nascem com uma visão cínica das relações. Não. Caralho, é a realidade, cara. Tem dados aí, cara. Não é possível que tu tá de sacanagem com a minha cara. O cristão é chamado a esperar e reconstruir, não desistir. Cara, de novo. Vou falar isso de novo. Você quer fazer isso, cara? Faça. Mas você não pode esperar que as pessoas estejam e queiram se colocar numa situação de reconstruir coisas, cara, de reconstruir sociedade, de reconstruir cristandade. Esse dever não é do homem, cara. Não é do homem. Não é, cara. O cara tem que focar nele, focar nas pessoas próximas a ele e nas pessoas que querem, cara. Você meio que quer obrigar uma sociedade que não quer ser reconstruída a se reconstruir. E aí você pega o exemplo. Aí eu vejo sempre muito isso do pessoal bigodista, né? O pessoal bigodista gosta desse papo. Ai, destruíram a Europa. Ai, cara, eu odeio esse papo, cara. Destruíram a Europa. Ai, ai, os jujubas destruíram a Europa. Ai, eles têm um grande plano. Aí você pega, aí, tipo assim, ele te esquece a elite, vamos botar da Inglaterra, a elite da Inglaterra. A elite da Inglaterra, ela fez um acordo. E o povo também fez um acordo. Eles gostaram dessa porra, tá ligado? Ai, mas eles foram condicionados a gostar. A escolha é sua. Você não pode chegar e falar: ai, mas as pessoas fizeram um grande complô e lavagem cerebral para eu aceitar isso. A escolha foi sua. 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 Entendeu? Você escolheu, você quis aquilo. E se der merda, você pagará o preço das suas escolhas. Entendeu? Parar com essa porra de ficar tentando justificar ações merda das pessoas porque você não gosta de um ou não gosta de outro. Tem que parar com essa porra. As pessoas têm responsabilidades. Ah, mas ele sofreu uma lavagem cerebral. Foda-se se ele sofreu. Porque ele, em algum momento, aquela lavagem cerebral estava fornecendo uma coisa que ele queria. Exemplo dos ingleses. A elite inglesa, fodida financeiramente, olhou pros islâmicos, né, a casta alta, que tem dinheiro, conta do petróleo, e os caras falaram assim, ó, eu vou entrar no teu país, vou comprar clube, vou fazer empreendimentos imobiliários, porra, tipo assim, faraônicos, vou meter dinheiro no teu país, você quer? Ao governo inglês olhou e falou assim, beleza, mas eu vou botar esse dinheiro no bolso também? Aí os caras jogam dinheiro, avança, né? Falou, pode, bota, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser lavar, botar esse dinheiro, socar no seu rabo, comer as cédulas de euro, porra, fazer o bem-estar social, foda-se. Eu só quero entrar, comprar as coisas e botar meu povinho, e botar o povo que eu não quero, né? Que faz merda dentro do teu país. Você quer? Aí os caras apertaram a mão dos islâmicos e aceitaram. É o que acontece na Inglaterra. E aí, o povo olhou aqui e falou: porra, vai ser bom, vai entrar muito dinheiro, a gente vai poder viver gostoso no bem-estar social. Ou seja, eles simplesmente é aquela coisa. Eles não pensaram a longo prazo e pensaram a curto prazo. Então, o inglês ele pode viajar, ele tem um bem-estar social, vive gostoso, tem o dinheirinho dele, tá vivendo gostoso. Aí você vira e fala assim: não, mas isso não pode acontecer. Eles não estão tendo filhos, eles não estão casando. Ai, isso é culpa dos islâmicos. Ai, isso é culpa dos jujubas. Quem pegou o dinheiro foi o povo gostou disso quando estava entrando dinheiro firme, investimento, um monte de coisa, era gostoso, né? Bem-estar social, vivendo gostoso, era gostoso. Aí quando o povo começa a ficar mais velho, quando começa a dar merda, quando o dinheiro dos islâmicos começa a vir com aquela coisa, então, eu vou continuar colocando dinheiro, mas você vai continuar aceitando o resto do pessoal do Oriente Médio que eu não quero no meu país. Porque o pessoal fala, tem muita violência dos islâmicos. Você vê islâmico fazendo merda no Catar? Eu já passei no Catar. Não vejo, não. Tudo certinho, policiamento, tudo ok. Por que eles fazem merda na Europa? Porque foi um acordo feito. Eu vou te dar dinheiro
e você deixa esses imigrantes que eu não quero aqui no meu país, dentro do seu país. E aí você faz o que você quiser com eles. Mas você também não pode zaralhar eles e mandar eles de volta. Você está fazendo uma compra, eu tô te dando dinheiro e você vai cuidar deles aí. Você aceita governo inglês? Ó, o governo inglês, aceito. Aí, povo, você aceita? Aceita, é muito dinheiro entrando, né? O bem-estar social vai ser maravilhoso. Aí, quando dá merda, aí vem idealistas igual a você, fala, não, nós temos que resgatar a Inglaterra, nós temos que resgatar a Europa. A Europa quis isso, cara. A Europa não quis pegar no pesado e falar, então, vamos aqui, vamos ser aqui o nosso povo, vamos focar na reconstrução ou na manutenção do nosso país e focar em fazer as coisas ficarem melhores. Não. O jovem, o jovem inglês sai turistando pelo mundo todo, metendo, vivendo gostoso. A mulher inglesa, a mesma coisa. O povo, no caso, o político inglês, tá botando dinheiro no bolso. E aí, quando dá merda, eu ou você temos que ir lá resgatar as mulheres, resgatar os homens que são promíscuos, resgatar o governo e salvar uma sociedade que, se você tentar salvar agora, now, nesse momento, você não vai conseguir. Vai ser daqui a 10, 20, 30 anos. Você já vai estar velho, você não vai usufruir nada daquilo, e provavelmente seu filho, seu neto, vai aproveitar daquilo ali e viver igualmente esses mais, digamos assim, hedonistas vivem. Porque já vai estar salvo, vai estar tudo gostoso, para que ele vai fazer esforço para manter, se ele pode só usufruir e aproveitar de tudo de ruim que você passou e agora colher os frutos daquilo ali. Porque é muito fácil, né? Você vai lá, planta a árvore começa a dar frutos, aí vem um cara e fala, então, eu vou começar a comer dessa árvore aí que tu plantou, tu ficou um tempo aí cuidando dessa árvore, eu vou aproveitar disso aí. Tu fala, não, cara, mas tu tem que regar a árvore, tem que cuidar dela, tem que podar ela, tem que passar ali um pesticida para poder não dar bicho nas frutas. Aí o cara fala, não, 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 eu vou comer aqui e você continua cuidando. Aí tu fala, pô, mas eu não tenho mais condição, cara, tô velho, tô cansado, já cuidei muito dessa árvore, cuida dela também. Aí ele fala, não, não, vou cuidar não. Agora é a hora de eu comer e de eu aproveitar. Cara, existe visão mais corna do que essa? Eu espero que os católicos, de forma geral, não pensem assim, porque, cara, se vocês pensam assim, vocês são muito cornos, cara, mas muito cornos.